Oi. Bom, depois de muito tempo ausente, distante de tudo, de todos, estou eu aqui novamente, e eu quero compartilhar com você, não as minhas dores. Eu enfrentei aí meses difíceis, quem está muito próximo de mim sabe, eu perdi pessoas importantes na minha vida. E em algum momento ou por muito tempo eu não soube lidar com a dor, com a perda. Mesmo eu tendo a teoria, o conhecimento teórico, né, dessa existência, desse ciclo dessa existência, eu não consegui administrar emocionalmente essa perda. Então eu acabei me ausentando porque eu, se eu não pudesse transmitir algo verdadeiro, né. Eu estava tão destruída por dentro que eu não tinha nada para compartilhar, eu não tinha nada a dizer. Aliás, foi um período em que eu adotei o silêncio como meu mecanismo de defesa. Por outro lado, foi muito bom, porque eu acabei aprendendo, sobretudo, a escutar a minha voz interior, a ouvir coisas que estavam esquecidas dentro de mim, entre elas, inclusive, do meu autocuidado, né, do valor que eu deveria ter por mim mesma. Eu permiti por muito tempo, eu acreditei por muito tempo em palavras que me colocaram muito para baixo. Então, esse processo do silêncio me permitiu escutar coisas interiores que me fizeram me valorizar. Então, esse foi o lado positivo. Mas, sentimentalmente falando, eu fiquei destruída e eu não soube lidar com isso. Que é natural, né? O processo do luto, a gente sabe, cada um tem o seu tempo, tem a sua forma de enfrentar e de passar por ele. Não vou te dizer que eu tô curada, eu ainda estou entre meus altos e baixos, mas eu agora consigo andar mais nos altos do que nos baixos. Então isso é um bom sinal para mim hoje, né. De qualquer forma, o que que eu quero compartilhar e por que que eu estou aqui? Primeiro porque eu já estou nesse processo de me reconectar com Deus, apesar de eu ter ficado um pouco brava com Ele, né, nesse processo, mas depois a gente, entende que Deus é maravilhoso, Ele sabe o momento de todos e o destino de todos já está traçado e a gente não tem como lutar contra isso. Mas Ele é tão maravilhoso que ele te coloca em situações e coloca você diante de obstáculos que te fortalecem, que te fazem crescer e que te direcionam para aquele caminho que é o seu caminho verdadeiro. E a gente demora um pouco para entender isso e talvez daqui a algum tempo eu vá ter dúvidas de novo sobre isso. Mas ele usa pessoas, ele usa situações para te falar coisas que você deve escutar, para te mostrar coisas e histórias que você tem que entender, até para ter como referência, porque ora, eu estou aqui te falando, tentando te mostrar o valor de se viver um dia por vez, tentando, adotar como, uma forma de vida, né, viver um dia por vez. E eu mesma, nesse processo, eu acabei me perdendo. Eu atropelei os meus sentimentos, as minhas emoções e comecei a tumultuar, a viver o passado, a querer saber do futuro. Eu entrei num nó só. E Deus te coloca pessoas para te mostrar como que é viver um dia por vez, como que é você lidar com superações e adotar o viver um dia por vez. Então eu acabei ouvindo, através do meu silêncio, histórias tão bonitas de superação, histórias que me emocionaram e que eu olhei e falei: "Poxa, eu aqui chorando, claro, não estou, né, diminuindo a minha dor diante da dor de ninguém e nem ao contrário, mas eu aqui sofrendo por uma coisa e tem pessoas que estão aí vivendo, se superando diariamente por dores muito mais profundas, muito mais talvez difíceis do que as minhas. E você começa a comparar as histórias e é inevitável, né? A gente compara e eu me vi muito pequena diante de tudo que Deus fez eu enxergar. Para você ter uma ideia, eu estava tão sufocada em choro, em lágrimas, desistindo de tudo,
que do nada, do nada, lógico, não é do nada, mas por que que naquele momento eu fui ligar a televisão e estava passando uma matéria, começando inclusive, sobre pessoas que já foram diagnosticadas com doenças terminais e que estavam ali nos últimos períodos da sua vida. E eu lembro que a matéria começa exatamente com essa frase: essa matéria não é sobre a morte, e sim sobre a vida. E ela basicamente retrata essas pessoas, não é elas ficarem chorando sobre como que vai ser a morte, mas o que que elas podem fazer com a própria vida nesse curto período que elas têm ainda de vida. E aquilo para mim foi muito significativo, porque eu realmente estou chorando até hoje pela partida de pessoas queridas na minha vida, pela morte, né? Mas, por outro lado, eu acabei desconsiderando que eu ainda continuo aqui, que eu estou viva. E o que que eu posso fazer com essa minha vida? Como que eu posso ser útil a mim e aos outros? E aí eu lembrei de uma pessoa que me disse, quando eu comecei com esse podcast, que ela esperava que eu não desistisse desse projeto, porque ela acreditava nas minhas palavras e no poder de alcance das minhas palavras, o quanto as minhas palavras poderiam ajudar as outras pessoas. E pediu para eu não desistir, porque eu realmente, ela me sinalizou, me lembrou, e é verdade, eu tenho o hábito de abandonar projetos. Eu tive muitos projetos ao longo da minha vida e boa parte deles, ou a maioria deles, eu larguei, né? No início ou no meio, ou ali, né? Quando já estavam maduros o bastante que eu poderia hoje ter direcionado e ajudado de outras formas pessoas, e eu acabei abandonando. E eu lembrei disso também, quando eu estava nesse processo de curtir a minha dor e me sentir injustiçada. E ora, esquecendo, né, que quem não está enfrentando nesse momento batalhas, quem não está tentando, né, sobreviver ao seu próprio caos, quem não está tentando se reconstruir através das suas dores, das suas histórias. Por que que eu me achei diferente, ou mais importante, ou menos privilegiada que as outras pessoas? Por que que eu fui tão egoísta nos meus sentimentos, acreditando que eu estava ali padecendo naquele cantinho com a minha dor, enquanto as pessoas estão aí lutando diariamente? E quando eu vi essa matéria, para mim foi um chamado mesmo de Deus, sabe? Acorda, acorda, minha filha. Nesse exato momento, nesse mundo que parece pequeno, mas é enorme, tem pessoas enfrentando problemas e situações difíceis e estão aí enfrentando com muita dignidade. Então eu senti que aquilo realmente foi um chamado para mim, um sacode, sabe? Para eu despertar. E aí, pensando que nós estamos aqui não é por acaso, é claro, por uma razão. Nós devemos nos ajudar. A sua história é importante para mim, da mesma forma que esse veículo, esse canal é importante para muitas pessoas, porque talvez eu esteja falando com você no momento em que você esteja precisando ouvir que você não está sozinho na sua dor, nem na sua luta, que existem milhares de pessoas enfrentando as suas dores, sobrevivendo às suas dificuldades. Então, eu voltei aqui para te dizer que agora eu vou retomar o podcast e eu quero usar esse microfone, usar esse canal para falar de histórias que nos inspirem, que nos façam olhar, não para que a gente sinta vergonha de falar, puxa, como eu fui egoísta. Não, que nos inspirem, história que nos inspirem e nos façam acreditar em Deus acima de tudo, que Ele está aí para nos auxiliar nessa caminhada, que nos fortaleça e que nos dê inspiração e força para levantar todos os dias, agradecendo a Deus e mais dispostos a enfrentar a vida, porque a vida é isso, gente, a vida é isso. A vida ela é esse emaranhado de confusões, de problemas, de obstáculos, de situações, mas ela é a bênção que Deus nos deu, né?
Então, nós que ficamos aqui precisamos honrar cada segundo de vida. E no meu caso, eu quero transformar a minha vida nesse aprendizado e que eu possa transmitir às pessoas algum tipo de ajuda, algum tipo de conforto, algum tipo de acolhimento, algum tipo de conhecimento. Então, eu venho aqui com muita humildade e, sobretudo, com muita gratidão a Deus por me permitir estar aqui novamente, a você que está aí me escutando, pela paciência, por acreditar em mim e nas minhas palavras, e eu posso te garantir, acredite porque elas vêm do meu coração e eu estou aqui com a minha verdade, senão eu não estaria. Tanto que eu fiquei esse tempo fora, porque se não for através da verdade, eu acho que não tem sentido essa nossa conversa. Então, o Natal está chegando e eu acho que é uma ocasião apropriada para a gente falar de amor, para a gente falar de Deus, para a gente falar da vida. Eu nunca fui muito boa nessa ocasião, eu nunca me senti pertencendo a essas festas, mas eu quero vir aqui para te falar de amor, para te falar da vida, da gratidão a Deus e pedir que você coloque Deus na sua vida à frente de tudo, porque só Ele que comanda e Ele sabe. Ele consegue enxergar muito além do que os nossos olhos humanos são capazes de enxergar. Deus já projetou a nossa história, a nossa vida, Ele já desenhou o nosso caminho e todas as vezes que nós nos desviarmos desse caminho, Ele vai mandar um sinal, uma mensagem, vai nos colocar de volta nesse caminho, porque tem um propósito e Ele quer que a gente chegue nesse propósito. A gente precisa aprender a confiar, acreditar na gente e, sobretudo, a confiar em Deus, porque Ele confia na gente. Então, que a gente consiga confiar nele e viver em gratidão, entendendo que a dor faz parte. Eu li um texto muito legal da Marta Medeiros e eu gostaria de compartilhar um trecho dele com você, porque ele fala um pouco da dor. Eu não vou ler ele inteiro, mas é um texto que vale a pena. Eu vou ler uma parte dele até para você entender. Ela diz o seguinte: sofremos não porque envelhecemos, mas porque o futuro está sendo confiscado de nós, impedindo assim que 1000 aventuras nos aconteçam, todas aquelas com as quais sonhamos e nunca chegamos a experimentar. Por que sofremos tanto por amor? O certo seria a gente não sofrer, apenas agradecer por termos conhecido uma pessoa tão bacana, que gerou em nós um sentimento intenso e que nos fez companhia por um tempo razoável, um tempo feliz. Como aliviar a dor do que não foi vivido? A resposta é simples como um verso: se iludindo menos e vivendo mais. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então é isso. O sofrimento, minha gente, é opcional. Então que possamos optar pela vida, e vivê-la integralmente, não buscando atalhos, não buscando meias verdades, não nos privando dessa bênção maior que Deus nos deu, tá bom? Então é isso, obrigada, muito obrigada de coração por todos os momentos que estivemos aqui e por outros tantos que com fé em Deus teremos. Muita bênção na sua vida, que Deus te cubra de bênçãos, que você tenha aí um Natal espetacular, cheio de amor com a sua família e que você desperte no amor e pelo amor em Deus, tá bom?
Então é isso. Por enquanto, meu namastê e até a próxima.